Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no Glow Online. Tô com a Mari hoje. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Mari. A Mari Amaral, ela é psicóloga e neuropsicóloga e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o medo hoje. Eu sou a Karina. Nossa equipe do Glow, a gente tem planejado, temos realizado os encontros com as mulheres aqui da JNI. E bora aí para o nosso papo de hoje, Mari. A gente vai conversar um pouquinho, então, como que você definiria o medo? O que é o medo? Então, acho que é importante a gente dizer que o medo ele é um sentimento universal e ele existe muito como uma função saudável para o nosso corpo, de trazendo um pouquinho quais são os nossos limites. Ele ajuda a gente a calcular riscos em situações de perigo, em situações que a gente se sente desprotegida. Ele não é confortável, né? E ele aparece nessas situações de perigo. E um comportamento que leva muito o medo é o comportamento de luta e fuga. Então, diante de uma situação de medo, ou eu posso lutar contra aquilo, ou eu posso fugir. É importante dizer que o meu cérebro, quando eu estou num momento de medo, ele não avalia se aquele perigo, se aquele medo, ele é real ou não, né? E então ele acaba sendo um pouco, em alguns momentos, como se o termômetro do nosso corpo não estivesse ali ajustado, entra num desequilíbrio e tudo aquilo que por algum momento poderia não ser um perigo real é visto como um perigo real. Então o meu corpo, ele me protege, ele diz, olha, agora é o momento de você fugir, agora é o momento de você se proteger. Então a gente tem todas aquelas reações fisiológicas diante do medo. É importante dizer também que, além dos sintomas fisiológicos, o medo ele está ligado a pensamentos distorcidos que a gente tem a nosso respeito. Então, pensamentos de incapacidade, de ideias mais catastróficas. Então, basicamente, eu poderia definir o medo como tudo isso que eu acabei de dizer. Né? Então, na verdade, o medo é um sentimento universal. Sim. Todos estamos isentos a sentir. Sim. E é normal sentir medo, Mari? Super normal sentir medo. Como o medo faz parte de é um sentimento e faz parte de um mecanismo de defesa que nos protege de situações aí de insegurança, é super normal eu sentir medo em várias situações da minha vida. E é, por exemplo, normal também sentir medo num relacionamento? É super normal eu sentir medo diante de um relacionamento, principalmente de relacionamentos novos, né? Porque o medo, ele tá ligado à vulnerabilidade diante do sentimento do outro, o medo de ser aceito, o medo de ser amado o suficientemente bom. Será que aquela pessoa vai me amar, vai me aceitar? Então, sim, é super comum o sentimento de medo diante dos relacionamentos também. E as pessoas que têm medo de se expor? A gente está aqui enfrentando hoje um desafio. Sim. Querendo ou não, a gente sentiu medo de estar aqui também, em frente às câmeras. Sim. É algo que não é natural pra gente. Pra mim, acho que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Sim. Não sei pra você. Sim. Mas tem pessoas que têm muito medo de se expor, né? Acabam, por exemplo, numa palestra, numa apresentação de trabalho, não conseguindo fazer isso por conta do medo mesmo. É normal sentir esse medo? Super normal, super normal. Sentir medo diante de situações de exposição, por quê? Porque a gente se sente inseguro, às vezes a gente tem uma dificuldade de expor as nossas ideias, de expor o nosso conhecimento, e muitas vezes esse medo da exposição pode denotar um pouquinho uma dificuldade de habilidades sociais, por exemplo, de me comunicar, de ter uma comunicação mais assertiva, então é super comum de acontecer. E à medida que a gente vai se expondo àquele evento que traz medo, a gente vai desensibilizando daquela situação, né? E a gente vai conseguindo enfrentar um pouquinho melhor e fazer. É importante lembrar que o medo está sempre relacionado a situações que a gente não tem controle. Então, quanto mais a gente se expor a essas situações, mais a sensação de segurança, né, de estabilidade, isso tudo vai poder ajudar a gente um pouquinho. Mas é super comum a gente se sentir com medo diante de uma exposição, inclusive aqui nas câmeras também. Tem também uma questão que muitos de nós cristãos a gente acaba passando, né? Muitos têm medo de viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente sabe que é algo bom, perfeito, agradável, mas diante de tudo aquilo que a gente pode acontecer, a gente muitas vezes tem medo de abrir mão de algumas coisas para viver aquilo que Deus tem para nós, ou medo de estar numa posição que a gente tem que se colocar em destaque, em exposição mesmo, né? Então, é normal sentir esse medo de viver o propósito de Deus para nós?
É normal, e eu acho que mais do que viver os propósitos de Deus, é medo de não viver aquilo que Deus tem para nós, né? E quando que isso pode acontecer? Quando a gente começa a questionar sobre quem Deus é, sobre a soberania de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a graça e aquilo que Ele pensa de nós. Então, realmente, esses são obstáculos que fazem a gente sentir medo, tanto de viver quanto de não viver aquilo que Deus tem para nós. Eu começo a refletir que o medo, talvez nesse sentido, está relacionado com uma falta de conhecimento sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que realmente Deus é. Você acha que isso está relacionado ou não? Sim, o medo pode estar muitas vezes relacionado a não saber quem eu sou. A gente está falando um pouquinho de essência, né? Não tem como falar de essência sem falar de autoconhecimento, e não tem como falar de autoconhecimento sem falar de identidade. Então, se eu não sei qual é a minha essência, se eu não tenho um momento de autoconhecimento, de parar, de pensar, né? O medo traz uma consciência de quem nós somos, né? Dos nossos limites, das nossas vulnerabilidades, dos nossos talentos também, né? Daquilo que a gente pode desenvolver. Então, se eu não olho para isso, realmente fica muito difícil eu acreditar naquilo que Deus tem para mim, quem eu sou nele, né? E aí a gente acaba ficando muito mais refém e nos identificando com aquilo que as pessoas falam de quem a gente é, com aquilo que as experiências trouxeram sobre o nosso respeito, e não sobre aquilo que Deus pensa sobre nós, sobre aquilo que Ele quer, quem Ele quer que nós vamos nos tornar aí, né? Acho que é importante dizer também, aproveitando o teu gancho, que sentir medo, será que sentir medo é falta de confiança de Deus? Né? Quando que o medo denota falta de confiança ou não em Deus? Eu gosto de dizer que o medo, existe um lado injusto do medo, que o medo pode levar a gente para a incredulidade. Então, incredulidade justamente sobre a soberania, sobre os atributos de Deus, né? Outra coisa que também é muito difícil, que está relacionada à confiança em Deus também, é o sentimento de desesperança que o medo traz, né? Quando eu fico muito focada nas circunstâncias, no contexto daquilo que está acontecendo, e eu esqueço que eu não posso andar pelas circunstâncias, eu não posso andar por vistas, eu tenho que andar dentro daquilo que a própria palavra de Deus diz, que tudo coopera para o nosso bem, né? E que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Quem é o perfeito amor? É o próprio Deus. Sim. Então, pela nossa conversa aqui, tudo que a gente está falando, eu consigo ver que o medo está relacionado, sim, com confiança. Sim. E com conhecimento, né? Conhecimento de que em Deus, quem nós somos, que nós somos filhos, que nós somos amados, né? Sim. Porque conhecendo o amor, de fato, a gente sabe que esse perfeito amor lança fora todo medo, então a gente pode viver o propósito que Deus tem para nós sem ter esse medo, na verdade, exatamente, né? Então, assim, é normal também sentir medo de algo novo? Super normal. A gente está falando de algo novo, né? Embora a gente tenha muito desejo, eu vejo muitas pessoas assim, eu quero viver coisas novas, eu estou entediado com a minha rotina e tudo mais. Mas quando eu começo a viver uma situação nova, o medo do novo, ele traz o quê? O novo, ele traz um desconforto. Então, é normal a gente se sentir com muito medo, porque é uma situação que a gente não tem controle. Então, tudo que diz respeito a situações em que eu não tenho controle, ou que eu me sinto insegura, incapaz de fazer aquilo, vai gerar um medo. Sim. E a gente gosta muito de ter o controle sobre todas as coisas, né, da nossa vida. A gente acha que a gente tem o controle de tudo, mas a partir do momento que acontece alguma coisa que parece fugir do nosso controle, a gente se desestabiliza. E daí entra o medo, entra essa questão da inconfiança, né? Nossa confiança é colocada à prova nesses momentos, né? A gente vê nisso. O que a gente tem falado e tem surgido um pouquinho nas questões e conversas que a gente tem tido nos encontros do Glow, o que a gente vê é que o medo, às vezes, paralisa as pessoas, né? O medo, ele acaba impedindo as pessoas de se colocarem nessas situações novas, de viverem um propósito, de não exercerem aquilo que foram chamadas a exercer. E o que a gente pode fazer, Mari, você como psicóloga, que estratégias a gente pode ter pra gente se destravar, né? Tirar esse medo e vencer, superar isso aí. Eu acho que é importante a gente entender, eu gosto da palavra enfrentamento. Diante do medo, eu preciso enfrentar, tomando ações muito simplesinhas até ações um pouco mais complexas. Primeiro, eu preciso aprender a identificar
o que está me trazendo medo, né? Para eu poder manejar e entender que eu tenho em mim, e Deus nos dá essa capacidade de controlar esse medo. Né? Segunda coisa, a gente precisa aprender a identificar, como eu falei lá no começo, os pensamentos que são disfuncionais, né? Para poder flexibilizar. Será que o que eu estou pensando é real? Será que eu tenho evidências, fatos do meu dia a dia que provem que realmente esse medo ele é funcional? Realmente eu tô insegura com relação a isso? Isso tudo está acontecendo ou é fruto da minha mente? Né? Então, quando eu consigo identificar quais são os pensamentos que estão distorcidos, que não estão funcionando, eu começo a flexibilizar um pouquinho. Não, peraí, eu acho que não é isso, eu acho que tô exagerando um pouquinho mais, eu acho que na verdade é isso aqui que está me preocupando, e eu começo a ser capaz de questionar aquilo que eu estou pensando, e eu vou lidando também com esse medo. Né? A terceira coisa também que é super importante a gente entender é que diante de uma crise, diante de uma fase de tensão, a gente tem a tendência a ir ou para o pânico ou para negligenciar. Então, que a gente possa, com a ajuda, com o auxílio de Deus, enquanto cristãos, entender que eu não preciso ir para o pânico, né? Achar que tudo perdeu o controle, mas eu também não... É muito perigoso eu ir para a negligência. Eu estou... isso é inofensivo a mim. Isso também a gente precisa pensar, né? Como eu te falei, a questão do medo, o medo ele tem um papel psicoeducativo de levar a gente à consciência novamente do quanto eu sou limitado, né, do quanto eu preciso aprender com as situações, e isso também me reporta a pensar o quanto eu enfrento as situações de medo lembrando da minha dependência de Deus, né, da minha vulnerabilidade diante disso também. Bom, então, basicamente, o medo, como a gente estava conversando, é normal a gente sentir em algumas circunstâncias. Mas viver de uma forma com que o medo nos trave, nos impossibilite de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Sim, né? A gente precisa prestar atenção. Precisa prestar atenção, tem essas estratégias que a Mari falou, né? Pra gente praticar e poder superar isso aí. Mari, a gente está vivendo também num contexto em que muitas pessoas estão realmente com muito medo, né? Essa questão da pandemia, enfim, nossa sociedade está vivendo um tempo em que muitos passam por isso. A gente tem ficado recluso em nossas casas, muitas situações que a gente evitava antes estão sendo mais expostas, querendo ou não. E o medo também daquilo chegar na nossa família, na nossa casa. E como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com o medo nesse contexto atual? Sim, acho que a primeira coisa importante é a gente pensar que tudo bem eu sentir medo. Eu preciso entender, tudo bem eu ter um dia que eu não vou estar muito bem, que eu vou assistir uma notícia na televisão e aquilo eu vou ter um exercício de empatia diante de tudo que eu estou vendo, que eu estou vivenciando, de chorar, de ficar um pouco ansiosa. A diferença é o quanto eu vou alimentar isso para que ele cresça ou não. Então eu gosto de pensar aí em fatores de estressores que podem aumentar o medo nesses momentos de pandemia. O próprio confinamento, estar em casa, isolamento, muitas notícias falsas também. É importante a gente filtrar as notícias. Uma coisa que ajuda muito é estabelecer uma rotina simples, né? Não alimentar os pensamentos catastróficos aí e ter preocupações produtivas, né? Então, como que eu posso me proteger e como eu posso manejar esse medo nessa situação de pandemia? Ter atitudes de aceitação e adaptabilidade. As coisas vão passar, esse momento vai passar. Me alimentar de coisas que podem me trazer esperança, né? Evitar o auto-julgamento. A gente está vendo aí muitas pessoas incentivando a atividade física, a produtividade, mas o excesso disso também leva a gente ao estresse e ao ativismo. E a gente não precisa ter essa crítica, né? Essa autocrítica. Ter um olhar de bondade e de compaixão em relação a você e ao outro, né? E outra coisa, nós somos capazes de tolerar o desconforto. Nós temos essa capacidade, o próprio Deus nos dá essa capacidade de tolerar esse desconforto. E por último, e não menos importante, com certeza, é confiar na vontade soberana de Deus, né? Na sabedoria dele, na fidelidade dele. E para isso eu gosto de um versículo, né? Na verdade, eu gosto de um capítulo de Filipenses 4 que fala que a paz que excede todo entendimento, né? Alcançará aí o seu coração e a sua mente. O seu coração é a sua vontade, a sua mente são os seus sentimentos, são os seus pensamentos. Então, que nesse momento a gente possa se alimentar da palavra de Deus, daquilo que a gente já conhece da palavra de Deus,
Deus, retomar a nossa essência para que a paz dele, né, exceda aí todo o entendimento do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos e das verdades que ele tem sobre nós. Acho que é isso. Então, assim, quanto mais formos flexíveis, quanto menos a gente quiser estar no controle, mais a gente vai vivenciar esse processo do medo, dessa falta de confiança. Sim. É isso? Sim, quanto mais a gente se afastar daquilo que a gente é em Deus, mais as situações de medo vão acontecer. Quanto mais eu me aproximar da atitude de aceitação, de adaptabilidade, de esperança, mais recursos de enfrentamento eu vou ter. Bom, então aqui com a nossa conversa, Mari, eu consigo concluir que o medo está muito relacionado com esse nosso desejo de sempre ter o controle de todas as coisas, né? Sim. E do quanto isso, se acontece algo que foge do nosso controle, nos desestabiliza, faz a gente perder a confiança em Deus, o foco naquilo que Deus tem para nós, em aquilo que nós somos em Deus, né? E daí o medo vem, né? Então, por exemplo, hoje aqui a gente está numa posição que a gente está tendo que enfrentar nosso medo, né? Essas estratégias que você falou, de a gente ter que superar isso e de ter que nos colocar nessa situação, nos permitir estar aqui hoje enfrentando esse medo, vai fazer com que isso seja mais natural pra gente e a gente consiga enfrentar esse medo, por exemplo, aí das câmeras, de falar aqui, não aconteça, por exemplo, numa próxima vez, ou seja algo, né, menos aversivo, que gere menos desconforto aí na gente. E menos insegurança. Essa questão da gente ter uma adaptabilidade, da gente se permitir estar nesses posicionamentos, né, nesses lugares, ocupar esse lugar que nos causa aí um incômodo, faz parte. E é isso que vai ajudar a gente a melhorar e a superar esse medo, né? É isso? Sim. A capacidade que a gente tem de tolerar o desconforto, né? E o quanto o sofrimento também causa em nós o desenvolvimento da resiliência, que é a capacidade que eu tenho de solucionar as coisas e encontrar soluções criativas também, enfrentando o nosso medo. Então é isso, eu agradeço, Mari, pela nossa conversa de Obrigada hoje. A vocês. Obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau.